Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Douglas e eu éramos um casal apaixonados. Vivíamos um para o outro e quando nos casamos, nosso relacionamento melhorou ainda mais. Eu cresci sendo criada pela minha avó paterna, Dona Deolina, a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. A avó Lina fazia de tudo por mim, filha do seu filho amado, que infelizmente aos 19 anos acabou caindo do trem e não resistiu. Com a morte do meu pai, a minha avó quase partiu junto, mas descobriu através de um amigo que ele estava saindo com uma moça e ela estava grávida. Diante dessa descoberta, a minha avó não pensou duas vezes e foi até a moça. Naquela época, minha mãe estava com 17 anos e muitos sonhos pela frente, menos criar uma criança sozinha. De família pobre, mais pobre que a minha avó, ela preferiu me entregar aos cuidados da família do meu pai, com a promessa de terminar os estudos, arrumar um emprego e depois vir me buscar. Porém, isso nunca aconteceu. E eu me tornei a razão de viver da minha avó. Na verdade, a minha chegada deu um choque de ânimo nela, que depois de muito tempo de aposentada, ela voltou a trabalhar, só para me dar do bom e do melhor. O que causou um rebuliço, porque os filhos não queriam que ela voltasse a trabalhar e principalmente a fazer faxina. Eu tive uma exímia educação. Estudei nos melhores colégios e me formei em administração e só enchi a minha avó de orgulho. Arrumei um bom emprego numa excelente empresa e conheci o Douglas, que era chefe de outro departamento. Nos apaixonamos e iniciamos um namoro. Douglas era 17 anos mais velho do que eu, separado e sem filhos. Um homem completamente irresistível, e eu acabei me entregando antes do nosso casamento. Como eu nunca escondi nada da avó, contei para ela sobre o acontecido, o que a deixou triste porque ela queria que eu me casasse de véu e grinalda, como manda o figurino, mas me entendeu. O que Douglas e eu sentíamos era muito forte e por isso nos casamos em menos de um ano. Cada ano que passava, a gente se gostava ainda mais. O nosso relacionamento era leve, era gostoso e até começamos a pensar em ter um filho. Mas a minha avó ficou doente e eu precisei me dedicar a ela, e o filho ficou para depois. Com vários problemas de saúde, a minha avózinha não resistiu. E depois de um ano de muita luta e sofrimento, ela partiu. E eu entrei em desespero. Aquela era a minha primeira perda, porque o papai eu nem tinha conhecido. E pior, era a minha mãe, a minha avó, a minha melhor amiga. Eu estava perdendo a pessoa mais importante de toda a minha vida. Eu só pensava comigo: ela não vai estar aqui quando eu engravidar, quando o meu filho nascer e na festinha dele. Meu Deus, eu não vou mais ouvir a voz dela me dizer: Fia, vem aqui,
que a avó precisa falar muito sério com você. Foi muito difícil para mim. Mas ainda bem que o Douglas teve muita paciência comigo e me ajudou. O que me surpreendeu nisso tudo foi que no dia do enterro da minha avó, eu acabei me reencontrando com a minha mãe. Ela ficou sabendo da morte da avó Lina e veio se despedir. Essa mulher me abraçou, me beijou, mas como eu estava sob efeito de medicamentos, eu nem dei bola. Foi o meu esposo quem conversou com ela e pegou o número de telefone e disse que assim que eu estivesse bem, eu entraria em contato. Só liguei para Roseli meses depois. E por conta da insistência do Douglas, porque por mim eu deixava tudo como estava. Afinal, o que ela queria? O que a gente tinha para conversar? Roseli, pelo telefone mesmo, me pediu perdão e disse que estava disposta a conquistar o meu afeto e que sempre estava por perto, mesmo sem eu saber. No entanto, quando a avó faleceu, ela apareceu para me dar uma força, um apoio, segundo ela, coisas de mãe. Eu me comovi com aquelas palavras e chorei. Ela disse que queria muito me ver, então eu passei o endereço da minha casa e ela veio me ver. Conversamos muito e ela me contou detalhes sobre como tudo aconteceu e o que aconteceu com ela depois que me entregou para a avó. Minha mãe terminou os estudos, morou fora do Brasil por algum tempo, juntou dinheiro e conseguiu comprar uma boa casa no nosso bairro e colocou as duas irmãs para morar com ela. Atualmente tem um namorado estrangeiro e de tempos em tempos viaja para o Canadá para se encontrar com ele. Eu achei a história da minha mãe um pouco fantasiosa, mas não falei nada. Deixei ela acreditar que eu acreditei em tudo que ela estava falando. Eu não posso negar que a Roseli estava com tudo em cima. Nem parecia ter 43 anos. Quando a gente saía juntas, as pessoas pensavam que nós éramos irmãs. Roseli fez o que fez até que entrou de vez na minha vida. E quando eu já vi, já estava dependente do seu bom dia, boa tarde e o boa noite dela. Raramente eu aparecia na casa dela. E quando eu ia, ligava antes, diferente dela, que aparecia a qualquer hora, a hora que ela bem entendia. E isso começou a me incomodar, porque ela era entrona, queria saber de tudo, até como era o meu casamento com Douglas. E se ele era um bom marido, cuidava bem de mim, e por que nós não tínhamos filhos? Às vezes eu pensava que ela tinha interesse nele, porque era só o bendito chegar que ela começava a jogar os cabelos, fazer charme e falar mais dengosa, inclusive a me diminuir, dizer que eu estava gordinha, relaxada, que o meu cabelo parecia ressecado e que eu precisava ser assim mais vaidosa. E o Douglas estava entrando na onda dela, e aquilo tudo começou a me irritar. E um dia de saco cheio, eu falei para ela não vir mais à minha casa sem avisar. E a mulher achou ruim. Disse que aquilo não eram modos de falar com uma outra pessoa, onde já se viu. E como eu já sou bocuda, não aguentei ouvir aquilo calada e descasquei o pepino. Nós duas discutimos e foi preciso o meu marido entrar no meio para nos acalmar.
Graças a Deus, a Roseli tomou vergonha na cara e deixou de frequentar a minha casa. Poxa, eu não era obrigada a ser humilhada. Onde já se viu querer me humilhar para se sentir mais gostosa? Ela que fosse procurar a turminha dela, oxe. Era um dia de sábado, quando o Douglas me disse que precisava levar o nosso carro no mecânico. E como a gente sempre teve muito cuidado e zelo com o nosso carro, eu não pensei duas vezes e até o incentivei a ir logo antes que a oficina fechasse. Meu marido então me deu um beijo e foi resolver o problema do carro. Eu tinha tantas coisas para fazer, mas antes de continuar, já que eu estava sozinha em casa, eu resolvi me sentar um pouquinho no sofá para mexer no meu celular. Porém, a minha bateria acabou. Então eu resolvi ligar o notebook do meu marido e navegar um pouquinho na internet. Quando eu cliquei no navegador, a página pediu para ser restaurada e eu restaurei. E para minha surpresa, o meu marido só tinha conteúdos eróticos, mulheres peladas, filmes. Irritada com o que eu vi, fui pesquisar o histórico dele e fiquei ainda mais chateada. O meu marido há meses estava preso à pornografia. Eu chorei porque ele não só consumia as gratuitas, como as pagas também. Aquela era a primeira vez que eu desconfiava do Douglas e por isso não vacilei. Aproveitei que o aplicativo de mensagens estava à minha disposição e fui espiar o tipo de conversa que ele tinha com os amigos. Porque o meu marido me dizia que só tinha homens no contato. Antes não tivesse ido. Logo de cara, quando eu abri os contatos dele, lá estava ela, a Roseli. Ai, ai, ai. Nessa hora eu fiquei em pânico, mais nervosa ainda em saber que os dois trocavam mensagens. Fui sem medo, direto na conversa dele, e me deparei com tanta safadeza. Eu nunca imaginei que a minha mãe, a mulher que me gerou, fosse tão vagabunda. Meu marido e minha mãe transavam há meses. Os dois adoravam os mesmos conteúdos. Eu tive um ataque de nervos. Comecei a tremer inteira e me senti como se os dois estivessem me batendo. Aquela mulher era o cão e o Douglas o ajudante que queriam me destruir. Mas eu não ia mais permitir tamanha safadeza. Eu ia desmascarar os dois. Realmente o Douglas estava com o mecânico, porque eu li nas mensagens. Peguei um motorista de aplicativo e fui até a casa da Roseli. E quando ela me viu, sem imaginar que eu já sabia da safadeza dela e do meu marido, ela abriu o portão e me pediu para entrar. Eu entrei. E ela me perguntou o que eu queria. Sem pensar duas vezes, eu dei uns tapas na cara dela e fui gritando com toda a minha raiva. A primeira explicação que eu dei foi que eu estava batendo nela porque ela não foi mulher para me criar e me abandonou ainda bebê. E segundo, ela estava apanhando para nunca mais pegar macho de ninguém. A irmã dela, ouvindo a gritaria, saiu para fora e quando nos viu agarrada, chamou uma outra pessoa para nos separar. Roseli me xingou, puxou os meus cabelos e disse que eu era uma maldição e que ela não gostava de mim
e que estava saindo sim com o meu marido. Por quê? Porque eu era frígida e que o Douglas merecia alguém assim, quente. Alguém que o levasse à loucura, porque ele era um homem quente. E da próxima vez que eu quisesse segurar um macho, eu ia ter que aprender a ser uma vadia na cama, porque homem não gostava de santinha. Nossa, foi horrível. Fomos ao mais baixo nível. Mas pelo menos eu dei umas boas bordoadas na cara dela e não me arrependo, viu? Voltei para minha casa e fiz as minhas malas, porque não tinha mais condições de viver debaixo do mesmo teto que o Douglas. Eu estava esperando o motorista de aplicativo no portão da minha casa quando o meu marido chegou. Ele com a cara mais deslavada do mundo, desconfiado porque, no mínimo, naquela altura, o sem vergonha já sabia do fuzuê todo. Me perguntou o que eu estava fazendo. Não respondi nada. Fiquei muda, porque se eu falasse alguma coisa, ia ser para condenar. O Douglas até tentou me segurar, mas eu estava cega e o empurrei. Falei, nunca mais você coloca essas mãos sujas em mim. Você é tão podre e nojento quanto a vagabunda daquela mulher que me colocou no mundo. Eu já sei que vocês transam. O Douglas até tentou se justificar, dizendo que só foi sexo e que era a mim que ele amava. Ah, por favor. Nessa hora a raiva pulou em mim e do fundo da minha alma eu falei, pega esse amor que você diz que sente por mim e vai com ele correndo pro inferno. Sem ter para onde ir, eu fui procurar abrigo na casa de uma amiga, que me recebeu com muito carinho e me deixou morar com ela até eu encontrar um lugar para ficar. Por um bom tempo, eu vivi odiando os dois, mas descobri que o melhor era liberar o perdão, do que andar com eles aqui dentro no meu coração, para cima e para baixo. O meu ex-marido insistiu para voltarmos. Jogou toda a culpa na Roseli. Disse que ela ficava se esfregando nele, convidando ele para sair. E a primeira vez que eles transaram foi dentro da nossa casa. Tudo isso ele me contou para ficar como santo da história, mas comigo não colou. Não colou a conversinha dele. E infelizmente, quando o vaso quebra, não tem mais conserto. Eu já tinha tomado a minha decisão de que não ia mais voltar com ele. Sabe, para mim não dá não. Não dá, é impossível confiar em alguém que não me respeitou e que também não respeitou a minha história.